Cast. Uhul! Boa tarde, turma! Estamos aqui hoje com a minha presença. Não era pra eu começar a abertura, né? Não, mas você pode começar, você é a dona de tudo. Agora vai ter que começar de novo. Eu sei, já comecei. Agora vamos lá, se apresenta aí, Júlia. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, galera. Eu não sei que hora vocês estão assistindo isso. Eu sou a Júlia Gonçalves, sou estudante de fisioterapia, estou indo para o último semestre e estou aqui com vocês para ser a voz de vocês nesse podcast maravilhoso. Que Representando o futuro aí, ó. É isso aí. Essa é a cara do futuro. E você, Ludmila, por favor, se apresente. Fala, turma! Eu sou Ludmila Rodrigues, sou fisioterapeuta formada pela Universidade de Brasília e estou aqui junto com a Hanna e com a Júlia pra gente falar um pouquinho sobre a fisioterapia e o que nos trouxe até essa profissão maravilhosa e que nós possamos construir muitas coisas juntos nesse dia. Maravilha. Lembrando que estamos ao vivo no TikTok agora. Boa tarde, galerinha do TikTok. Salve aí pro pessoal do TikTok. Vamos sempre gravar ao vivo no TikTok? Vamos. Sempre, então, sempre. Perfeito. Galera do TikTok vai ter desconto no Instituto Dolphin. É uma boa, hein? Eu acho legal, 5% de desconto. A gente pode soltar um cupom aqui e já era, né? Quem pegar, pegou. Pegar, pegou. É isso aí. Mandem perguntas também no TikTok. Todo mundo, quem estiver entrando na live, depois pode cobrar a Hanna sobre os descontos no Instituto Dolphin. Exatamente. E vamos aí? lá? Vamos falar de físio? Bora. Vamos. Pode começar, Júlia. Diga, o que você quer saber da gente? Manda uma pergunta aí. Tudo. Tô brincando. Hanna, como é que surgiu essa ideia de montar um instituto para fisioterapia para estudantes, professores, graduados? Como é que surgiu essa ideia maluca? É uma ideia maluca mesmo, mas É. foi uma boa ideia, eu acho. Bom, eu comecei a dar aula na faculdade, né? E aí vem a famosa pandemia, que todo mundo fala da pandemia. A partir da pandemia teve isso, a partir da pandemia teve aquilo, e então, o instituto também foi a partir da pandemia, né? Quando eu presenciei ali os alunos saindo da pandemia, aquela situação bem caótica, ninguém sabia onde era o músculo, ninguém sabia qual era o nome do osso. Foi um pouco desesperador, né? E eu sempre gostei muito de aula prática, eu sempre botei muita mão na massa nas minhas aulas práticas, né, quando eu era estudante. E nada mais justo do que ofertar isso também para os nossos alunos, né? Então, eu sempre ia para dentro do laboratório, forçava práticas, até hoje eu faço isso, inclusive. Só que ainda tinha uma carência muito grande, porque a gente tinha horários reduzidos de aula e não tinha como a gente abordar tudo. Então, foi a partir disso que a gente começou a ter essa ideia de abordar os cursos, né? E então a gente começou a juntar uma turminha, 2 turminhas, 3 turminhas, e aí o negócio foi crescendo. E hoje em dia a gente oficializou como empresa, mas é algo que foi uma carência mesmo dos alunos devido à pandemia. Então, foi a partir disso, foi culpa da pandemia. Legal, hein? Show de bola. Ajudou muito. Eu, por ser uma aluna da pandemia, eu acho que é muito importante você fazer esse trabalho, porque eu acho que a gente tem uma deficiência muito grande em qualquer instituição sobre algumas coisas, alguns temas sobre a fisioterapia. E eu acho que quando a gente faz um curso extracurricular, quando a gente disponibiliza o final de semana para a gente estar estudando, com pessoas que querem estar estudando, totalmente diferente de você ir todos os dias para a faculdade, escutar 4 horas de aula e não ter muito empenho da turma em um pró em comum. Então, eu acho que fazer cursos ajudam as pessoas, os estudantes, a se capacitarem melhor e se prepararem pro trabalho, né? Para se formarem melhor. Eu acho que o seu trabalho com o Instituto está sendo muito bom. Eu acho que tem muitos projetos que você quer colocar e que você vai fazer muito bem para as outras pessoas. Eu acho que quando você se dedica para uma coisa que você sabe que vai ser bom para o outro, você vai conseguir. Nossa, isso aí que você falou de estar junto do ambiente é muito, muito importante. Por exemplo,
Eu não sei quem diz isso, mas eu escuto isso direto nos cursos que eu vou. Que você é a média das 5 pessoas que você convive. E quando você está num ambiente que tá todo mundo morto, todo mundo se arrastando, todo mundo sem querer, você vai ser mais um desses. Né? Então, assim, dentro da minha própria graduação, eu sempre estive junto de pessoas que estavam querendo correr atrás. Então, eram tardes de estudo na biblioteca, a gente marcava laboratório. Então, era muito tempo focado naquilo, porque eram pessoas que queriam aquilo, sabe? E eu vejo hoje em dia, as pessoas não têm foco em fazer Sim. as coisas, né? Então, acabou ali o tempo, já sai correndo, né? Já chega pensando no tempo de ir embora. Exatamente. Então, você está cercado de pessoas que querem o mesmo que você, é essencial na sua jornada. As amizades que eu fiz depois da faculdade, com certeza, foram essenciais para eu estar onde eu estou hoje. Então, é algo que é uma dica aí, né? Sim. Spoilers da vida. É uma dica muito importante. O ambiente, ele é sempre modulador, né? Exatamente. Quando a gente pensa em neurociência, em comportamento, em aprendizado, o ambiente sempre vai nos modular. E eu tenho certeza que esse conhecimento vem de milênios, né? Que as nossas Sim. avós falaram, os nossos bisavós, de que a gente não é todo mundo. Então, realmente, quando a nossa mãe brigava com a gente quando era criança, você não vai em tal lugar porque você não é todo mundo, porque eu não quero filho meu, filha minha fazendo tal coisa. De fato, pensando nisso na modulação, né? Então, quando a gente pensa em comportamento, a gente tem que pensar que o nosso ambiente está o tempo todo nos influenciando. Exatamente. Qual é o ambiente que eu estou? Qual é o meio que eu estou, né? Então, tocar nesse assunto é primordial para a gente perceber da importância dos cursos que nós fazemos também, né? De quais cursos eu estou comprando, porque não é só comprar qualquer curso, investir em qualquer curso, crítico, né? Tem que também saber de fato qual é o ambiente ao qual estou me inserindo, se aquilo de fato vai contribuir para minha carreira, né? Exatamente. Como profissional, como pessoa, principalmente, estar com pessoas que realmente vai nos puxar para cima, né? Porque é mais fácil puxar para baixo, estar em cima da mesa e quem está debaixo da mesa te puxar para baixo do que você puxar uma pessoa para cima. Agora, quando você tem muitas pessoas em cima da mesa puxando para cima, fica bem mais fácil, né? É verdade. É muito importante ter essas pessoas do seu lado. Isso aí é fundamental. Sem dúvida. É muito bom estar com vocês aqui hoje, inclusive. Aproveitar a deixa. Como tá, vou dar mãozinha. Ai, como são delicados, meu Deus do céu. E você, dona Ludmila Rodrigues, conte um pouquinho pra gente como é que foi essa escolha, como é que você surgiu na fisioterapia. Eu sei que você já é formada em outra área. Queria que você falasse um pouquinho pra turma. Como é que você entrou? A turma. Isso aí, todo mundo aqui já aprendeu a falar turma. Como que você entrou na fisioterapia? Então, eu nasci no interior chamado Rubiataba, interiorzinho de Goiás, e com um pouco mais de 19 mil habitantes hoje. E eu trabalhava com contabilidade, eu não cheguei a me formar em contábeis, mas eu acho que devido à postura, conhecimento e ter trabalhado tanto tempo na área, parece que eu sou formada, né? Mas ainda não. Porém, pretendo terminar contábeis um dia. Trabalhei na área por 5 anos, mas eu sempre quis a área da saúde e o meu sonho de criança era ser enfermeira, porque eu queria realizar o sonho da minha mãe. Nossa, e daí eu fiz o Enem em 2015. Para enfermagem. Eu fiz o Enem, ganhei uma bolsa 100% ProUni para enfermagem, numa cidade do interior. Não formou turma, e aí eu perdi a bolsa. Aí eu tentei contábeis em Anápolis, minha mãe falou: você não vai embora. Aí eu fiquei frustrada, tentei de novo para enfermagem novamente no interior, e daí não formou turma e eu bati o pé, porque tinha uma linha entre linha lá no MEC falando que a bolsa poderia ser transferida para outro curso se a faculdade se disponibilizasse a fazer essa transferência, porque a faculdade tinha as cotas, então elas poderiam transferir. E aí eu consegui transferir e eles me passaram uma lista de cursos: biomedicina, farmácia, administração, direito e mais outro curso lá, e tinha fisioterapia. Aí eu fui... Bateu o olho, falou, gostei. Eu fui por eliminação, na verdade. Eu fui olhando aquilo, aí eu falei, o que tem mais matemática? O que tem mais cálculo? Direito, não veio, não? Direito. Cara, assim, porque eu venho de uma cidade onde a faculdade que tem na cidade só tem direito e administração. Então, era uma cidade que já tinha muito advogado. E, assim, muitas pessoas que são bacharéis em direito, né? Porque ser advogado é uma coisa diferente.
e muitos administradores. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, não faz sentido nenhum, apesar que seria legal. Mas é muito difícil para mim, porque, querendo ou não, na profissão você tem que fazer algumas coisas que não corroboram para aquilo que eu acredito. E aí eu olhei e já tinha tido um contato com a fisioterapia, que eu tinha muita dor lombar, porque eu trabalhava 12 horas por dia sentada na frente do computador e eu tinha 21 anos na época. E era muita coisa. Entendo. Trabalhando pra caramba ali o tempo todo e eu tenho hiperfoco, né? Então eu sentava na frente do computador e eu esquecia que eu tinha que levantar pra tomar água. Então, e aí eu tive contato com o famoso RPG, né? E daí a minha fisioterapeuta, ela mudou a minha vida em muitas questões. E aí quando eu olhei aquela lista de profissões, eu falei, gostei, conheço essa. Não tem tanta química, não tem tanta física, não tem tanta matemática. Iludida! Nossa, corta para fisioterapia intensiva. Aí, super iludida, escolhi fisioterapia e eu iniciei no interior, fiz durante 1 ano, fiz 2 semestres lá. E me aventurei em fazer vestibular da UNB para testar, para saber como é que era. Considerando que tinha 7 anos que eu tinha saído do ensino médio, nem sabia como é que ia ser esse rolê. Falei, não tenho chance de passar, essa galera tá toda estudando aí, tá todo mundo fresquinho. Eu vou fazer por fazer. E vim fazer. E fiz o vestibular, fiquei em 24º lugar de 500 pessoas em cota universal. Não entrei em primeira chamada, porque eu coloquei cota universal, né? Mesmo sendo de escola pública, mas eu não tinha tempo para arrumar documento. E aí eu entrei de 4ª chamada, decidi em 2017.2 vir embora para Brasília para estudar. Então eu saí lá do interior, cheguei na fisioterapia já sabendo o que eu queria. Eu vou fazer isso. Deixou você vir? Ela deixou, ela falou, é o seu sonho? É. Então você vai. Tem certeza? Eu tenho, mas pensa, eu tenho 7 irmãos, então eu sou a 8ª filha. E para os meus pais, eu tenho certeza que eles olharem assim e ver que a filha deles, a caçula, passou numa universidade pública, era um grande feito. Ainda mais que eu estudei sempre em escola pública, com difícil acesso até a livros. Então, ter esse privilégio de me formar numa cidade grande era extraordinário para minha família, né? Então, minha mãe super apoiou. Eu vim sem um tostão no bolso e eu falo que Deus é grandioso e Ele coloca anjos no nosso caminho para nos abençoar. Então, durante aí 5 anos e meio, eu fui muito abençoada para conseguir concluir o curso de fisioterapia. Mas eu cheguei na UNB sabendo o que eu queria. Eu vou fazer isso, não vou fazer. Então, eu trilhei meu caminho de acordo com aquilo que eu acreditava. Eu já tinha 24 anos, né? Então, eu já sabia melhor o que eu queria, o que eu não queria, os caminhos que eu me permitia viver e aquilo também que eu não me permitia viver. Então, basicamente, cheguei na fisioterapia dessa forma. Legal. Bom demais. Largou direito. Larguei direito. E a contábeis principalmente, né? Já tinha 1 ano e meio de contábeis fazendo na faculdade. Aí eu deixei tudo. E você, Júlia? Conta aí pra nós. Eu sou café com leite ainda, claro né? Que não, Júlia. Perto de vocês. Conversa. Mas a fisioterapia entrou na minha vida desde pequena. Eu era uma criança bem atentada, então não parece? Pouca coisa. Mas eu vivia me machucando e aí eu fazia esporte desde pequena, né? Eu entrei na natação com 14 anos e no Muay Thai com 14 anos também. E meus pais sempre me incentivaram a ir pro esporte. Só que quando você é muito jovem, não tem uma preparação física e tá treinando todos os dias, vai vir lesões. E, por incrível que pareça, eu sempre tive muito contato com a fisioterapia, com muitas dores na lombar, no joelho, mas em 2017, finalzinho de 2017, eu tava na escola, tava jogando basquete. E aí eu fui fazer um arremesso, na hora que eu aterrissei, eu virei o pé e lasquei meu tornozelo em 360. Tive fratura, ligamento. Foi torção? Foi uma entorse bem feia. Caraca. Inclusive. Eu fui carregada pelos meus colegas de turma. E aí fiquei 6 meses sem pisar no chão. E quando a gente fica 6 meses sem pisar no chão, a gente vê a vida de uma forma diferente. Entrei em depressão, porque tive que parar com todos os esportes que eu estava fazendo. Estava no meu alto nível da natação, já ia competir. E, no meio disso tudo, a fisioterapia entrou na minha vida como
o meu resgate. Eu ia pra fisioterapia todos os dias. Minha mãe chegava do trabalho cansada, mas mesmo assim me levava pra clínica. E foi assim durante 6 meses. E durante a minha recuperação, eu percebi que a fisioterapia é uma profissão muito linda. É uma profissão que a gente se doa pro outro o melhor que a gente tem. E conversando com as estagiárias, aí eu falei pra elas, decidi o que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ser fisioterapeuta. Legal. Aí elas olharam pra mim e falaram, não, faz isso não da sua vida, pelo amor de Deus. Mas por quê? Por quê? Você se odeia? Mas, na verdade, foi bem difícil. As meninas conversaram comigo, falaram, Júlia, é uma profissão que não é muito valorizada, a gente ainda não tem piso salarial, mas se você quer isso, se você gosta, se você acha que você tem um amor pela profissão, pode ir em frente. E aí foi isso. No 2º ano do ensino médio, eu já tinha certeza que eu queria fisioterapia. Terminei meu ensino médio, prestei o vestibular, só que eu não conseguia entrar na UNB. Mas logo depois consegui entrar no grupo Projeção com a bolsa parcial de 50%. E no 2º semestre já consegui a bolsa 100% pelo ProUni. E legal, aí legal. É uma virada de chave quando a gente consegue ter essa base financeira, porque, querendo ou não, a graduação é muito cara, né? E para os meus pais foi muito bom, porque eles pagavam a minha faculdade, eu não tinha ainda um trabalho em si, e a bolsa conseguiu me manter na faculdade, e tá aí até hoje. Se não fosse isso, acho que já tinha trancado há muito tempo. E é isso, tô indo pro último semestre, nem parece. Já se considerando formada, né? 90% físio. 90% físio, já passei por alguns perrengues. E é isso. Falando em estagiário, vamos falar um pouquinho da vida de estagiário, Luiz? Nossa. Não, mas antes eu queria só falar um marco muito interessante hoje, dia 3 de julho de 2024. O piso salarial pro fisioterapeuta tá tendo um grande marco lá na Câmara. Então, sério? Tá caminhando, tá mais do que quase aprovado. Então, é um grande marco pra gente. Espero aí que no próximo mês a gente já tenha uma regulamentação do piso salarial, que é uma... Assim, não vai resolver os nossos problemas em questões financeiras, mas para aquelas pessoas que dependem do piso, faz toda a diferença, principalmente aquele profissional que tá no hospital, aquele profissional que é CLT, que recebe, assim, bem pouco, então vai fazer toda a diferença aí na jornada do fisioterapeuta. Então, Júlia, você já vai pegar uma maré bem mais suave aí do que a gente. Vocês correram pra eu andar, galera. É isso que tá acontecendo. A gente abriu o mar. Queimando o sutiã. Vamos falar da vida do estagiário, mano. Vamos lá, vai lá. O que você tem a dizer sobre? Só coisa boa. Eita, lá. Sério? Eu não tenho. Tava lembrando aqui de... A primeira vez que eu fui estagiária de fisioterapia, não dentro da faculdade, mas no empregozinho que eu arrumei aí fora, né? Não posso citar nomes, né? Mas vamos lá. Eu entrava no serviço 6h30 da manhã, saía 1h da tarde. Caraca! Eu tinha 15 minutos de lanchinho, né? Pra sobreviver essa manhã. Eita. E aí, a gente tendo essas vivências que a gente tem hoje, eu fico pensando, meu Deus, eu trabalhava muito e eu era super dedicada, assim, porque era um trabalho assim, que eu tinha pra ganhar o meu dinheiro. Eu ganhava R$300, gente. Sim. R$300. Caraca. Pra trabalhar isso tudo. Eu atendia, assim, como era convênio, então era muita gente junta. Na clínica era muita gente junta. Sim. Então era muito tenso, sabe? E aí tinha um dia que você ficava no ginásio, tinha um dia que você ficava no gelo, tinha um dia que você ficava... Era assim, era rodando. Sim. E a adrenalina correndo solta, porque era 100 pacientes pela manhã. Um atrás do outro. Mas ao mesmo tempo que era super caótico, foi uma fase da minha vida que eu aprendi muito. Então, assim, tive situações horrorosas, lá depois a gente pode até falar disso, de paciente me atacando, enfim, várias coisas. Mas foram momentos que eu consegui aprender e evoluir, né, com aquilo. Legal.
Então, às vezes, a gente passa por uma situação ruim. Eu digo que o meu estágio da faculdade não foi tão ruim assim. Eu tive bons professores, tinha uns que eram meio terroristas, mas acho que para a época fazia parte. Mas não tive grandes traumas durante o meu estágio obrigatório, mas antes já foi tenso. Sim. E você, Lud? Eu já vivi marés calmas, né? Eu fiz estágio remunerado numa instituição público-privada, então eu recebia um salário mínimo, mais passagem, mais alimentação no lugar. Rica. Então eu não... Privilegiada. Eu estudei pra isso, desculpa. Privilegiada. Eu passei na prova por isso. Deixa eu ostentar aqui, eu estudei pra isso. R$300. Que aquela prova foi difícil pra caramba, mas deu certo. E assim, mas era uma correria muito grande, porque estudando na universidade pública, né? Então a demanda era muito alta e eu conhecia pouquíssimo de Brasília, estava totalmente fora da zona de conforto. Tinha que ir para o estágio de manhã da faculdade, então eu acordava todo dia 5 horas da manhã para conseguir chegar 7h30, porque eu sempre gostava de chegar antes dos pacientes, antes de abrir o hospital, ali a ala do hospital que eu estagiava, né, do estágio obrigatório, que por causa da universidade pública, era no hospital público. E depois também estagiei nos bombeiros, mas era sempre a mesma correria. Tinha que pegar 1 a 2 ônibus para chegar nesses hospitais, e depois tinha que pegar 1 ou 2 ônibus para chegar no outro hospital, que era o estágio remunerado. E entrava assim, 1 hora... Eu tinha 15 minutos, 20 minutos para almoçar correndo, para não falarem que eu estava chegando atrasada, para não dar oportunidade de ninguém falar nada. Ficava até 6 horas, pegava outro ônibus, tinha que chegar em casa, estudar, fazer TCC, estudar as especializações, fazer outras coisas que tava, as capacitações, né, outros cursos que precisavam fazer extracurricular, porque eu nunca fui uma aluna de que me contentava com o que aprendi dentro de sala de aula. Porque, querendo ou não, na universidade pública, se você não estudar por conta, você não aprende nada. Porque o professor só vai lá e te dá algumas informações e é aquilo. De resto é você. Ar, né? Joga no ar. Ele só fala assim, estuda sobre o assunto. Capsulite adesiva. Não corre atrás para você entender o que é não, que você não vai aprender. Então, eu tive que correr bastante em relação a isso, mas eu tive um privilégio muito grande, porque por mais que passasse 60 pacientes numa tarde, lá no estágio remunerado, eu tinha o conforto de sentar com o médico, de sentar com a equipe multidisciplinar, de sentar com o fisioterapeuta e falar assim, me ensina essa ressonância magnética aqui, deixa eu ver. Por que está aparecendo isso aqui? Isso aqui que é a alteração? Então, eu não tive matérias de radiologia, por exemplo, de exame de imagem. Mas lá no estágio eu tive a oportunidade de aprender. Então, se você me entrega uma ressonância, sem o laudo eu consigo olhar e entender algumas coisas que estão ali, porque eu fui atrás também. Então, fui muito privilegiada nesses estágios, assim. Eu fico vendo o quanto que os alunos, às vezes, se colocam em situações sucateadas, eu digo assim, né? Que para poder ter um pouco mais de experiência, para poder também ter uma renda, porque a gente sabe que a desigualdade no Brasil é muito grande, e o aluno que está na graduação hoje, ele vem de uma família pobre, então ele não tem condições de ficar só, eu vou só estudar. Não, ele tem que fazer estágio, ele tem que fazer um serviço à noite. Às vezes ele é garçom, às vezes ele trabalha numa banquinha vendendo churrasquinho. Inclusive, essa é a realidade de vários alunos. Ou mesmo. Uber, né? Eu acredito que da maioria dos nossos alunos, né? Quando a gente senta para conversar, a gente fala assim, caraca, a gente viveu uma Disney. Essa galera realmente vive... Eu não tenho nada a reclamar do meu estágio obrigatório. Inclusive, um deles foi no Hospital de Ceilândia e o outro foi lá no Base. Só pegava coisa boa. Mas você consegue ver as realidades totalmente diferentes de uma região administrativa para outra também, né? Eu fiz estágio no Base também, obrigatório. Nossa, o Base era maravilhoso, meu Deus. Apesar dos casos tensos, mas era muito bom trabalhar lá. Nossa, eu adorava. Eu me sentia a doutora. Dá licença que ela é doutora. Doutora e tal. Achava maravilhoso. Nossa, eu adorava aquele lugar. Mas esses privilégios, né, e ter acesso a essas oportunidades é muito importante, porque eu acredito que vai nos ensinando a ter antifragilidade e até mesmo resiliência durante o caminho, né? Tem coisas que a gente tem que passar para saber o que é. E tem coisas que a gente não precisa passar para saber o que é. Mas quando a gente passa, tudo bem, passei. Então o que eu vou tirar de ensinamento disso aqui? Exatamente. Eu aprendi muitas coisas que hoje eu me permito e não me permito viver por causa dessas vivências. Então, Lud, você atende recebendo R$30 a hora? Não.
Por que não? Mas você tá precisando. Tudo bem, eu tô precisando, mas também não. Não é bem assim, né, o buraco. Não preciso disso. Eu preciso, mas eu não preciso? Você tá louca, rapaz? Não, jamais. Eu, como estagiária, já passei por alguns perrengues. Eu trabalho fora, né? Além do estágio obrigatório. Esse semestre passado foi um desafio enorme, porque além de trabalhar de 7 a 1, eu vinha para a faculdade pagar o estágio obrigatório de 2 às 6. E ainda tinha dias que eu ficava na faculdade à noite para pagar matérias que eu não tinha pego ainda. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas como a Hannah falou, passar por estágios remunerados em clínicas que você atende convênio, você já chega preparado no estágio obrigatório. Eu não cheguei crua nem um pouco. Eu já esperava o pior, assim, numa realidade bem duvidosa. Bem duvidosa. Já esperava, já tinha passado por vários perrengues sobre paciente atacando, sobre vivências com outras pessoas, sobre o tato com outras pessoas, sobre a gente saber falar com outras pessoas. Isso é muito importante. Porque eu acho que quando os nossos colegas de estágio não têm esse contato com estágios ou algum trabalho por fora, para você chegar no estágio obrigatório, você tem que ter uma malemolência muito grande para lidar com outras pessoas. Então, assim, por mais que eu passe por perrengues enormes durante a minha semana, isso me preparou muito para ser a Júlia que eu sou hoje. Tipo, não desmerecendo quem não faz estágio, mas, tipo, é um preparatório diferente. É um intensivão, né? Você consegue ter uma visão da vida profissional mais ampla. Você consegue ter percepções e consegue lidar com paciente que é biopsicossocial, com paciente que é mais fácil de trabalhar. Eu acho que é muito mais fácil a gente perceber como que a gente consegue trabalhar com o outro. Como você lida com aquela situação, Exatamente. Né? São várias situações, assim, que no momento você se sente vítima. Por exemplo, vou citar uma história aqui que eu falei que ela é meio tensa. Eu estava nessa clínica que eu trabalhava e eu estava no dia da eletro lá. Então, eu aplicava a eletro e tirava a eletro dos pacientes. E aí, lá tinha uns boxezinhos que a gente entrava para aplicar. E aí, nesse dia, eu fui lá, dentro do box, tirei o TENS que estava no paciente. E aí, limpei, né? Passei, ele estava aplicando na lombar. Limpei ali com gel e tal, limpei o gel. E aí, quando eu estava saindo, eu passei na frente dele, ele estava sentado na maca. Quando eu passei na frente dele, ele me agarra pelo braço aqui, assim, ó. E fala assim... O box desse tamanho, né? Você não vai nem dar um beijo? Jesus. Aí eu olhei assim pra cara dele, só fiz assim com o meu braço, sai daqui. E você foi embora. Então, assim, óbvio que na hora pra mim foi super estressante, eu fiquei super ansiosa. Mas na mesma hora eu já fui lá na minha supervisora e falei assim, eu não vou atender mais essa pessoa porque aconteceu isso, isso e isso, né? Então, assim, mesmo você nunca tendo passado por aquela situação, parece que o seu corpo, ele... Cara, eu tô numa situação profissional aqui, eu não posso meter a mão nesse homem, né? Que era a sua vontade. Não vou dizer em palavras muito claras, mas talvez aconteceria em outra situação. Então, eu não me rebaixei a ele, então simplesmente saí e lidei daquela situação de uma forma que, na minha cabeça, não, né, era a melhor possível. Então, é óbvio que isso é uma situação muito extrema, mas tem momentos que você aprende a lidar com a situação só porque você está no momento profissional. Você está de jaleco, sim, você tem que se pôr ao respeito. Sim. Então, isso é algo que você ganha com a prática. Não tem como eu chegar para os meus alunos e falar, isso aqui vai acontecer, haja dessa forma. Não tem como. Então, você viver a experiência é o que vai transformar você como profissional. A vivência, né? Eu acho que também, por a gente ser mulher dentro da área da fisioterapia, a gente ainda é muito subestimada.
Sim. A gente é muito atacada diariamente, por mais que a sociedade esteja evoluindo, mas ainda sim tem uma sociedade machista que acha que tem o direito de tocar na mulher do jeito que eles querem. E eu acho que é uma luta diária a gente conseguir se impor dentro da nossa profissão como fisioterapeutas e conseguir trabalhar o nosso profissional dentro de um espaço onde é muito machista hoje em dia. Sim. Sim. Já passou por alguma situação assim? Já, diversas. Constantemente. Milhares. Mas a maturidade para você olhar para a situação, eu acredito que sim, a gente sempre tem que olhar de fora. Se você estivesse vendo isso acontecendo com outro colega, qual seria a sua reação? Eu sempre faço essa pergunta. Para que eu consiga agir sem agir à flor da pele. Porque se a gente agir à flor da pele, a gente manda ir tomar banho na soda, né? Como diria lá no interior. Mas aconteceu uma situação comigo de um paciente... Era um paciente que eu precisava tocá-lo muito por causa da condição de saúde dele. E eu acredito que, devido à carência, devido a todo o estado de saúde dele, ele estava interpretando as coisas de maneira errada. E ele se declarou para mim e era um dos pacientes assim que melhor faturava para mim. Então, ele que garantia o meu mês ser tranquilo. E quando eu me vi naquela situação, eu falei assim, o que eu faço agora? Eu vou ter que conversar com ele. E eu conversei muito seriamente com ele, expliquei toda a situação e falei que para mim não fazia sentido aquilo que ele estava me falando, mas que a gente precisava lidar de maneira profissional. Se ele não conseguisse separar os sentimentos dele, eu interromperia os atendimentos naquele dia e passaria ele para outra profissional que eu confiava. E assim, fluiu tudo muito bem porque eu tive maturidade para conversar, mas eu precisei olhar de fora. Eu precisei olhar de um outro ângulo. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Mas foi tranquilo de certa forma, mas teve outras situações de piadinhas. E assim, por a gente ser mulher, né, o que a Júlia acabou de falar, é muito importante a gente observar que às vezes a gente passa por algumas questões que de forma muito velada, que não é tão claro, as pessoas nos minimizando pelo fato de nós sermos mulheres, né? Não nos dão tanta credibilidade, aquela coisa assim de, nossa, eu acredito que a Lud trabalha na área de traumatortopedia e ela é muito boa nisso. É difícil chegar a essa perspectiva do paciente. Eles acreditam muito que é uma profissão masculina, né? Que mulher é mais no hospital, que mulher é mais na pélvica. Delicada. Que essas profissões, assim, da traumato, da desportiva, não é um lugar tão feminino. Mas a gente tem... Isso vem desmistificando. A gente vê que hoje na seleção brasileira, nos grandes clubes de futebol, dos times, né, do Brasil, a gente vê muitas mulheres, né? Eu tive a honra também de conhecer a fisioterapeuta do Barcelona. Ela autografou a minha camisa. Eu não queria do jogador, não. Eu queria da fisioterapeuta. Assina aqui, por favor. Eu nunca mais lavei a camisa, porque ela autografou a minha camisa, porque eu fiquei assim, cara, eu quero ser tão foda quanto essa mulher de estar em posição de destaque sendo mulher. É muito difícil para nós hoje ainda, em pleno século XXI, em pleno 2024, mas a gente passa muito isso ainda, principalmente nas profissões que são mais, digamos assim, que ao longo do tempo, culturalmente, são mais masculinas, mas que a gente vem ganhando nosso espaço aí. Na fisioterapia a gente sabe que o grande público é mulher, né? Então, sim, assim, os grandes alunos, a gente, quer ver, esse semestre eu tive muitos alunos, passaram o quê? 4, 5 rapazes comigo de 30 alunos. É muito predominantemente feminino. Mas vamos dominar o mundo. O mundo já está dominado por nós. Já tá. Só precisamos nos apropriar. Mas é muito triste também, tipo, no meu ambiente de trabalho, antes era só mulheres e quando um fisioterapeuta homem foi contratado, a gente ter mais respeito dos pacientes. É muito ruim a gente ter que ter uma figura masculina para outra pessoa se sentir acuada ou se sentir conseguir lidar melhor com a situação porque tem um homem no setor ou porque tem um homem na equipe. Eu acho que isso tem que mudar e acho que a gente está se direcionando para um local onde a voz feminina vai dominar mesmo o mundo e a gente consegue transmitir isso quando a gente dá resultado para o paciente.
né? Acho engraçado, assim, porque eu acho que eu criei um escudo de proteção muito grande justamente para essas coisas não acontecerem comigo. Então, por exemplo, dentro de casa mesmo, às vezes eu vou atender, sei lá, um primo. Eu sou uma pessoa super extrovertida, eu brinco o tempo todo. Mas quando eu vou fazer algo profissional, eu já fico super séria, eu já mudo o meu jeito de falar. Então, eu acho que isso é uma das maneiras que a gente tem de conseguir minimizar isso. Óbvio que não zero, mas a gente minimiza isso com a postura que a gente impõe para outra pessoa. Sim. Então, isso é algo que eu faço, meu subconsciente, isso sempre foi feito assim, desde da primeira vez que eu tive o primeiro contato com o paciente. E é algo que é automático, assim. Posso estar aqui brincando tranquilamente. Olha aqui meu ombro, por favor. Eu já vou mudar a minha postura. A skin é como se eu trocasse, assim, de... A capa. Exatamente, a capa do Batman. Exatamente. Mas acho que isso é uma forma da gente se blindar e da pessoa também ver a gente com respeito naquele assunto. Porque não é só porque eu sou brincalhona que eu gosto de contar piada. Estou te dando espaço para algo, né? Exatamente, exatamente. Acho que a gente tem que trabalhar muito com o equilíbrio profissional e não é a gente ser mal educado com a pessoa, não. Acho que a gente tem que manter a postura mesmo de fisioterapeuta, de saber o que você está falando e falar com propriedade. Porque assim o paciente vai olhar para você e falar: tá, eu tô entendendo o que você quer falar, exatamente. Vou fazer o que você quer que eu faça e eu acredito que isso vai melhorar a minha disfunção. Então... Desculpa te interromper. Tudo bem, pode falar. Não, acho que outro ponto importante, assim, a gente deixar tudo esclarecido no sentido de conhecimento. Sim. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de explicar tudo que eu tô fazendo. Sim. Justamente para não entender que aquela minha mão a mais ali é algo a mais. Não, Sim. É que a minha mão tá aqui porque eu tô fazendo isso, isso e isso. Então, ao tempo todo que eu tô atendendo, eu tô falando o que eu tô fazendo e explicando o que eu tô fazendo. Porque isso é outra forma da gente se prevenir. Sim, e falar sempre, não é porque eu já fiz 1, 2 vezes que eu não continue falando e explicando pro paciente, né? Mesmo que você atenda aquele paciente 15 meses, mas nos 15 meses sempre reforce o que você tá fazendo e o porquê, né, de cada coisa. Isso é muito importante. Criar uma comunicação com o paciente desde o primeiro contato. Eu acho que a avaliação em si, quando o paciente chega para você e te conhece de primeira, quando a gente tem a postura profissional, ele vai conseguir ter uma visão sua profissional pro resto da vida. Ele não vai te tratar como outra coisa se ele não teve uma postura, não teve uma primeira impressão sua profissional. Eu acho que a gente tem que trabalhar com equilíbrio e sempre falar, como a Hannah falou, explicar muito, porque eu acho que a gente trabalha com pessoas que têm vários fatores, e aí se a gente deixa uma coisa em aberto, pode dar espaço para uma coisa que não tem nada a ver com nada, e querendo ou não, a nossa profissão é muito tato, né? A gente tem que tocar muito no paciente, explicar muito e criar uma aliança terapêutica com ele para que a reabilitação dele seja eficaz. Só que a gente tem que pensar numa outra premissa também, né? Que por mais que a gente fale, por mais que a gente explique, sempre vai ter aquela pessoa que mesmo você falando, explicando, pondo limite, vai ultrapassá-los, vai tentar fazer algo que vai infringir você. Porque eu tenho certeza, Hannah, que você jamais deu liberdade para que essa pessoa pegasse no seu braço e falasse qualquer coisa. Eu jamais dei a liberdade para que a pessoa falasse o que falou para mim. Mas é da gente realmente entender, assim, que se caso aconteça, nós somos as vítimas. Sim, então, nós não temos culpa. Aconteceu porque eu deixei uma brecha. Porque eu não fechei uma porta. Porque eu não toquei aquele dia, eu não falei. Não, você é a vítima. Então, aconteceu. Então, reporte para quem tem que ser reportado e se proteja da maneira que tem que ser protegido. E corte o mais rápido possível, porque se você acontece e você não fala nada, é sinal de que você está deixando, talvez, continuar, mas sempre se posicionar em relação a isso, né? É muito importante. Se posicionar é essencial, gente. Total, sempre. Aconteceu, pontua. Tem que pontuar. Aconteceu, pontua. Se deixar em branco, a pessoa vai dar espaço para ela tentar de novo. Então, e vai tentar. Vai tentar, mesmo você falando que não vai tentar. Exatamente.
Exatamente. Quando você corta, ainda vai ter uma pessoa ali que vai continuar falando, né? Então, é complicado. Mas a gente vai aprendendo, né? Da melhor maneira possível. A gente tá lidando com pessoas diferentes. Com mentes diferentes, né? E com complexas. Interpretações diferentes. Então, é sempre o combinado nunca sai caro. Mistério. Né? Então, é sempre importante falar. Ninguém sabe o que vai acontecer no dia. A gente não pode falar que o dia tá bom até terminá-lo. O Senhor abençoe. Até deitar na cama e dormir. Exatamente. E ainda pode acontecer da cama quebrar o pé. Exatamente. Ai. E aí? Júlia, conta aí pra nós. O quê? Qual que é a sua perspectiva pra quando você se formar? Qual a área que você quer? O que você tem em mente? Rapaz, eu entrei na fisioterapia com a visão, assim, que eu ia ser... já até sabe, mais ou menos. Eu ia ser a melhor fisioterapeuta dos esportistas, de tudo. Natação, Muay Thai, MMA. Hoje em dia, não é nada disso que eu pensei. Eu acho que, tipo, a gente tem uma visão da fisioterapia antes da gente entrar. A gente planeja tudo certinho. Quando chega na graduação, faz um rebuliço, um caminho diferente. Você pega vários atalhos. E hoje em dia, trabalhando e vivenciando a fisioterapia em si, eu gosto muito da área de geronto, eu gosto muito da área hospitalar. Ainda não passei pelo estágio obrigatório de hospitalar, mas é uma área que me encanta muito. Não sei se vai me encantar quando eu estiver lá. É ótima, né? Mas eu gosto muito dos idosos. Eu acho que eu lido muito bem com idosos. E eu acho que é uma área que está crescendo muito. Não é tão valorizada aqui no Brasil, mas em outros países. É uma área que cresce bastante em países que valorizam os idosos. São países que buscam muitas pesquisas, muitos estudos para fisioterapia para os idosos, porque é a população que mais está crescendo, né? A tendência hoje em dia é a gente viver mais tempo do que os nossos avós, do que os nossos tataravós em si. Mas a área também de concurso me encanta bastante. Marinha, Forças Armadas, eu acho bem legal. Não sei, vamos ver cenas do próximo capítulo. Legal. Vai mudar ainda muita coisa. Vai. Daqui pro final do ano, rapaz. Eu comecei também querendo atleta, né? Esportiva. Quem não? Eu também. Aí no meio do caminho... Tão lindo, né? No meio do caminho, mudei pra orto, só orto, sem atleta. Depois me traumatizei com geronto. Depois eu amei geronto. Decidi que ia ser geronto, depois desisti de geronto. Gostei muito de UTI, porque a minha professora de UTI era surreal, ela era muito boa. Então, me apaixonei por UTI. Aí, depois voltei para geronto, foi uma loucura. Então, hoje estou em tudo. Não, eu cheguei na faculdade lá no interior falando assim, eu quero esporte. E quando eu falava, a turma inteira ria. Eram 70 alunos, todo mundo ria. Como assim uma mulher quer esporte? Sim. 2016, que isso? Que uma menina magrinha desse jeito aí vai querer... Erradinha. Vai querer fazer com atleta? E eu já tinha um tema do TCC. Eu ia falar em futebol, obesidade e o papel do fisioterapeuta nesse cenário. Eu já tinha um TCC no primeiro semestre. Falei com a professora. Aí eu vim pra UNB, né? Aí a vida mudou completamente. Entrei na neuro. Tudo que eu fiz na faculdade, do começo ao fim, foi em neuro. E eu falei assim, como eu vou pra neuro, meu primeiro estágio vai ser de ortopedia, porque eu tenho certeza que não vai ser lá grandes coisas, porque é pandemia e tudo mais, e eu vou pra ortopedia e é isso. Cheguei na ortopedia, a minha preceptora, Lud, vem cá. Um PC. Você tá na área errada. Aí eu, como assim? Ela, olha os seus olhos brilhando. Olha como você lida com os idosos. Olha como você lida com o grupo. Olha como você é espirituosa, alegre, agitada. 220 o tempo todo. O que você vai fazer na neuro? Você vai botar os pacientes loucos. Você vai matá-los. Você vai fazer quem não tem capacidade de andar. Ué, que bom, então. É isso. É isso que eu preciso. Eles vão correr de você. E quando ela me falou isso, eu fui pra casa pensando. Eu falei, caraca, né? Se alguém tá vendo isso, alguém de fora percebendo, então talvez eu tenha que prestar atenção nisso. Sim. E aí eu fui olhar as zonas de conforto e como que era cada coisa.
Quando eu cheguei no primeiro estágio e a preceptora falou isso, e eu conversei com o Klaus, que participou aqui do outro podcast com a gente também, e ele foi meu preceptor de estágio, e ele falou assim, Lud, tá no seu sangue. Ortopedia é atleta. Não tenta ir para outro caminho, porque você pode ganhar muito dinheiro, mas você não vai estar feliz. E eu acredito muito na felicidade durante o caminho. Então foi quando eu falei assim, cara, ortopedia e pronto, acabou. E assim, a galera tem o costume de falar que quem escolhe ortopedia é preguiçoso, né? Porque tem que estudar pouco. Nossa Senhora. Eu penso assim, cara, ortopedia é a premissa de tudo. Se você não sabe, você não sabe nada. Quanto eu estudo, não tá escrito. Eu saí da graduação, vai fazer 2 anos, eu não parei de estudar um dia. Exatamente. Sequer, todo dia. Aí chega um paciente com algo novo. Eu, caraca, eu não sei sobre isso, deixa eu estudar. Aí, estuda. Sempre tem algo Sempre. E Nossa atualiza o tempo Senhora. todo. Você pensa, 2016, quando eu entrei na graduação, a gente falava de Pilates de uma forma. Hoje, Pilates é a melhor evidência para dor lombar. Então, assim, mudou totalmente. Então, é todo dia uma atualização nova e a gente precisa estar sempre antenado e sempre estudando. Mas uma coisa eu falo, aquela pessoa que sabe um pouco de neuro e vai atender ortopedia, ele brilha. Porque ele sabe questões neurofisiológicas. Sim. Então, agora, uma pessoa que só trabalha com ortopedia e não entende de outras áreas, cardiorrespiratória, neuro, não entende de um monte de outras questões, ele vai ser infeliz. Porque ele vai tratar um joelho só e vai esquecer de todo o resto. Aí a gente acaba segmentando as pessoas também, né? Não, que é ruim. E isso é algo muito interessante que você está falando agora, porque antes eu pensava assim, vamos seguir essa área, não precisa estudar mais nada. Sim. E aí, à medida que você vai pegando paciente, você vai vendo situações diferentes, você vai vendo que, cara, para esse paciente aqui de ortopedia, eu preciso saber de cardio. Para esse paciente aqui de, sei lá, dermato, eu preciso saber de traumato. Então, assim, é algo que não... Eu fico muito cética com as pessoas que falam, eu só sigo isso. Sim. Porque não tem como você só seguir isso. É o que vários mentores falam, né? Grandes aí da fisioterapia. Não trata a doença, tem que tratar o paciente. Às vezes aquela doença está se instaurando por causa de um outro problema. Não tem nada a ver com aquilo. Então é algo que você tem que ter essa visão ampla. Se você não tiver, você não tem sucesso ali naquele tratamento, né? É aquela coisa, a gente não é patologista para estar estudando a doença, né? Exatamente. A patologia em si, a gente precisa entender os mecanismos daquela doença e que eu, como fisioterapeuta, posso estar atuando no estado de saúde desse paciente. Porque quando a gente fica focado na condição de saúde, não, porque ele não, o braço o ombro está congelado. E focar na capsulite adesiva ali propriamente dita, eu não vou fazer nada. Tá, o que a capsulite adesiva está influenciando na funcionalidade e no estado de saúde desse paciente? Beleza. Agora o raciocínio clínico começa. Exatamente. Aí nós conseguimos atuar como verdadeiros fisioterapeutas para aquilo que a gente nasceu para fazer, né? Exatamente. É algo assim que também às vezes não depende só da gente. Então, por exemplo, tem fatores psicológicos que auxiliam naquela doença. Então, cara, trabalha com psicólogo junto. Sim. Você não é multidisciplinar. Exatamente. Você não é psicólogo, mas... 80% ali é psicólogo. Então, você tem que ter um parceiro para te ajudar naquela jornada. Senão... Fibromialgia. A gente tá aí para isso, para poder falar, né? Se não tiver a psicologia junto e o profissional da educação física com a gente vai nadar contra a maré. Exatamente. Acabar a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque o paciente não vai ter resultado, a gente não vai conseguir almejar nada e vai ficar aquela coisa. Eu sou um péssimo fisioterapeuta porque eu não dou resultado. E aí... Não, você só precisa da equipe multi. Bem você, né? Sim. Aí você não consegue tratar os seus pacientes porque você tá com problemas psicológicos. A saúde mental vai pro ralo. Sim. Eu cheguei na fisioterapia odiando clínica. Odiando. Falava, nossa, eu não quero isso pra minha vida nunca nessa vida, pelo amor de Deus. Primeiro trabalho no estágio. Clínica. Que eu tenho de convênio ainda por cima. Então, grande demanda. Mas, querendo ou não, a base da fisioterapia, querendo ou não, é a ortopedia. Se você sabe muito bem a ortopedia, você consegue tratar várias disfunções. E eu acho que quando a gente tem uma visão ampla dentro da graduação, é mais fácil quando você se forma. Porque se frustrar dentro da graduação é muito bom. Você tá ali para se frustrar. Eu acho que eu tô ali para errar mesmo. Eu falo, eu sou estagiária, eu tenho que errar. Agora, você, com crefito no bolso, se frustrando e fazendo coisas erradas, eu acho que não é tão bacana assim. Eu acho que a graduação é o período que você tem para você se testar, para você
Vê onde você pode errar, vê como você errou Que e orgulho. melhorar. Viu? Tô chorando aqui. É meu orgulho, assim. E uma coisa que eu É por isso sempre que eu tô falo, aqui, né? Pra galera, assim, saber escolher. O que você quer fazer é importante, mas saber o que você não quer fazer é ainda mais importante. Então, aproveite a graduação para testar tudo. Eu vou testar UTI, eu vou testar saúde da mulher, eu vou testar dermato, eu vou testar cardio, eu vou testar neuro, orto. Testa tudo com a maior intensidade possível. Por quê? Quando você chegar na hora de decidir o que fazer, você já sabe o que não quer. Sim. Eu saí da graduação com a clareza. Eu sei o que eu não quero. Eu não quero. Neuro. Eu não quero Nada intensiva. contra, tá, gente? Mas Eu não quero não é pra intensiva. mim. Eu não quero intensiva. Ponto. Ninguém me faz entrar num hospital. Poxa, eu pedi pra Lud Eu falei. dar umas aulas ali de UTI pra mim. Eu falei pra ela. Você acredita? Sério? Eu vou ter que assistir videoaula no YouTube de como manusear Ela se o respirador. recusou. Não Meu sei. Deus do céu. Adoro entendo como é que nada. bota a luvinha. Não, isso aí sim, né, gente? Agora o que eu tô falando, assim, de questões mais teóricas, aprofundadas, não me peça. Eu não sei nada. Agora me pede sobre ortopedia. Opa, aí a gente começa a conversar melhor. Mas vai dar certo. É sobre aquilo que a gente falava também. Você tem que ser muito bom em uma coisa e você ter propriedade pra falar Sim, sobre aquilo. total. Agora não adianta nada você gostar de abacaxi e ver com manga na mão, assim. Eu vou falar sobre a manga. E é aquela coisa, quem faz tudo não faz nada. Então Exatamente. é melhor fazer uma coisa muito bem feita, com foco, do que tentar fazer tudo e não fazer nada bem feito, né? Sim. Fazer tudo de qualquer jeito. Não vale a pena. Estão perguntando aqui se essa voz é da Ludmilla. É sim, gente. Mostra a Ludmilla aí, Mostra galera. aí! Tut. Mostra- A alegria mostrar em pessoa, aqui o- divertidamente da Lud. Véi, você é muita alegria. total. Nossa, tem um tal de Klaus que entrou aqui, ó, na nossa live. Oi, Klaus! Pior que foi um coral, né, Júlia? Cadê o Deixa eu ver verde? o que Tá ok. mais. Ai. Eu queria que eles escutassem os efeitos sonoros, mas Solta não um. dá, né? Palmas! Estão também aqui me pedindo emprego, gente. Ainda não tô empregando assim, Eita. não, tá? Mas Ó, Ai, acompanhe gente. o Instituto Dolphin, que se Cadê? surgir a oportunidade, vai ter entrevista de emprego comigo, hein? Eu sou muito seletiva. vocês estão lascados. O Instituto Dolphin tem uma lista de transmissão no WhatsApp, galera. É verdade. Uai, como é que vocês estão dando? Oferecendo vagas de estágio, Sim. novos cursos, Sim. oportunidades. Qual é o número pra entrar Experiências. na lista de transmissão? Tem que ser... É um link exclusivo. só É pra link você exclusivo, eu tenho. Então Pede pra peça a Júlia, Júlia pede pra o link Júlia. exclusivo aí. Manda um DM que eu mando pra vocês, por favor. Qual é o seu arroba, Júlia? É ju.oliveira_. Vamos melhorar esse arroba. Vamos aí. Eu vou melhorar ter esse que melhorar, arroba. porque vamos botar aqui, ó. Aí, Melhor. melhores. Gente, peça lá no Instituto Dolphin. A Sim, gente a gente responde direciona isso Sim, pra sim, Júlia. sim. Acho mais fácil. Vamos melhorar esse arroba, O hein? meu Instagram Qual é o é seu arroba, Hanna? Meu arroba é @Hanna Barros. bem fácil. O Ótimo. seu também é fácil. É, arroba Ludmilla com um I, Rodrigues e tem um Zezinho lá Eu no tiraria final. esse I aí. Não dá, Tem tá que no tirar. meu registro, foi feito assim. Mas é o Não, artístico, é o O artístico. meu é café com leite ainda. Vou ter que O melhorar. artístico é Lute, como a galera lá do Paraguai me chama, você acredita? Lute, eu só vou te chamar de Lute. É C-A... Lute como boa garota. Deixa eu falar, L-U-C-C-H-I, é como tá no meu TikTok, Ai, gente. Lute. É desse jeito, cara. Lá, TikTok, Lude. lá no TikTok, altos vídeos. Fala, turma. Mensagens motivacionais diárias. Quase uma coach. A coach. Coach Ludmilla Rodrigues. É isso aí. Lute Rod. Lute Rod. Meu Deus. Jesus. Gente. Ai, céus. Vamos finalizando, gente? Vamos, já finalizar. O papo tá bom. Eu o vou papo fazer tá a pergunta que não interessante. pode faltar, Ai, né? meu Deus, lá vem ela com essa pergunta. Essa pergunta, ela é emocionante e depois vocês façam pra mim. Não, nessa não. Calma. Aí. Tudo Tô aprendendo ainda. Ó, mas- Calma aí, parênteses. Quando vocês forem assistir o podcast gravado, vocês vão escutar todos os efeitos sonoros. Aí vai estar mais legal. Exatamente. É tudo culpa minha, galera. Quem estiver assistindo, se estiver Exatamente. ruim, eu vou Ó, me a me pergunta especializar. que não pode faltar nunca, e depois vocês façam pra mim, tá? Que eu também quero respondê-la. É injusto, né? Vai. Mas é o seguinte, Hanna e Júlia, se vocês pudessem deixar uma mensagem para todos os estudantes, para todas as pessoas que estão ouvindo o Dolphin Cast,
o que vocês falariam? Pode falar aquilo que vem no seu coração, aquela mensagem profunda, coach ou não coach, motivacional ou desmotivacional, mas que vocês poderiam deixar de dica, sugestão, elogio aí pra essa galera que tá tentando iniciar a vida acadêmica ou que já iniciou e está quase terminando a vida acadêmica e começando a vida profissional. O que vocês diriam? Vai ser traduzido em todos os idiomas, vai passar em todos os canais, no mundo inteiro. Então, toda a população mundial vai ouvir vocês. O que vocês diriam pra essas pessoas? Que responsa. Pode Manda começar. ver. Olá a todos. Olá, que tal, Olá, que muchachos? tal a todos? Vai ser traduzido de forma automática, tá, gente? É Tá inteligência bom, artificial. então. Isso. Não, vamos lá. Primeiramente, eu digo a todos que vocês olhem para si mesmos. Por quê? A partir do momento que você olha para você mesmo e você entende o porquê das suas atitudes, você abre ou fecha portas, né? Então, eu digo isso porque eu vejo vários perfis de pessoas todos os dias e as suas atitudes, elas abrem portas da mesma proporção que elas fecham portas. Então, você pode estar numa situação super descontraída e falar algo que vai fechar uma porta para você. Da mesma forma que você está numa situação super descontraída que pode abrir uma porta para você. Então, olhe para si, em primeiro lugar, se coloque como um profissional e como você quer ser visto como um profissional. Porque não é só você que está se olhando. Tá todo mundo te olhando. É isso. Show! Arrasou! Peguei o esquema. Júlia! Peguei a deixa. Agora eu? Sim. Eu gostaria de falar para os meus colegas estudantes que... Calma aí, deixa eu te filmar. Tá. Meus colegas estudantes do TikTok. Gostaria de falar para todos que, por mais que a tempestade pareça ser muito, muito, muito tenebrosa, um sol sempre vai florescer depois dela. Eu acho que ser estudante é muito difícil, querer um futuro melhor é muito difícil. A gente traça batalhas que a gente acha que não vai vencer, mas a gente sobreviveu a todos os nossos dias ruins e eu tenho certeza que todo o nosso esforço, toda a nossa batalha diária vai ser recompensada lá no futuro. E a gente precisa ter motivações para continuar firme e ter um pensamento positivo sempre de que tudo vai dar certo. Por mais que a gente ache que nada dá certo, que os planos não estão seguindo um trajeto certo, a gente vai conseguir no final e todos os nossos sonhos vão ser realizados e com muito esforço a gente vai conseguir. E é isso. Vou bater Júlia. palma pra mim também. Muito bom, muito bom. Arrasou! Obrigada, eu galera. posso acrescentar um tiquinho? Pode, fica à vontade. Não, é porque eu li um dia desses uma frase do Michael Jordan. Vocês já viram essa frase? Não, Que ele falou assim, eu não vou saber exatamente, tá? Porque também a minha memória não é pra essas coisas, mas vamos lá. Dori. Foi algo mais ou menos do tipo, eu perdi milhares de jogos, eu perdi centenas de lances livres, alguma coisa assim, tá? Não tá exato. Pra me tornar o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Então, assim, a gente cai muito pra conseguir chegar onde a gente quer. Então, não são as quedas que nos definem. Na verdade, a nossa vontade de levantar, sacudir a poeira e continuar. Show. É isso. É isso aí, galera. Minha vez? Sua vez. Calma aí, que eu vou Ludmilla. agora eu vou perguntar, hein? Ah, Vou, tá vou bom. até focar a câmera em você. Eita, Foca, que foca. responsabilidade. Grande final aí pra Ludmilla. Vamos lá. Grande responsabilidade. Ludmilla, se todos os alunos do mundo todo estivessem te olhando neste momento e que você pudesse passar uma mensagem para todos eles, lembrando que vai estar traduzido em todas as línguas, o que você diria a eles? Uma mensagem, uma dica, um puxão de orelha? O que você falaria para eles? Uma grande responsabilidade depois da mensagem de vocês, né? Mas se eu pudesse
falar somente uma coisa, seria autoconhecimento. Conhecimento de carreira, conhecimento técnico, a gente tem ao longo do caminho e é vivendo e praticando que a gente vai ter todo dia. A cada paciente, a cada nova jornada, a cada novo emprego, a gente aprende a técnica. Mas autoconhecimento é algo que, se a gente não dedicar tempo, ele não chega. Porque nós conseguimos ver aí que pessoas nascem e vão vivendo e elas não aprendem nunca com os erros, assim como vocês falaram, né? Mas quando eu dedico me conhecer, não tem nada no mundo que possa me parar. Se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu quero, o que eu não quero, o que eu permito, o que eu não permito durante a minha caminhada, eu vou chegar a lugares grandiosos bem mais rápido. Não é ter atalhos, mas sim ter caminhos mais assertivos. É saber a melhor rota que o Waze está te dando. Será que aquela é a melhor mesmo? Quando você tem autoconhecimento, você sabe: nossa, isso aqui é realmente o que eu quero para minha vida. Nossa, isso aqui realmente faz sentido para minha vida. E quando eu falo de autoconhecimento, é você se conhecer como pessoa. Porque nós focamos tanto em ser um bom aluno, em ser um bom filho, em ser um bom profissional, em ser um bom fisioterapeuta, e nós nos esquecemos de ser boas pessoas para nós mesmos. Então, o meu foco hoje é olhar para a Lud e falar assim: tá, se eu tirar tudo da Ludmila, quem sobra? Sobra quem? Sobra uma Ludmila vazia, que só sabe trabalhar, que só sabe estudar. Porque teve uma fase da minha vida que era só isso. Era a Lud que trabalhava, empreendia e estudava. E quando eu percebi que só tinha isso se me tirassem tudo, eu percebi que eu não me conhecia. E a partir do momento que eu passei a me dedicar ao autoconhecimento, as coisas começaram a fluir muito melhor. Então, se eu tenho uma sugestão, porque dica é um negócio muito chulo, né? Mas se eu tenho uma sugestão para quem está nos assistindo no dia de hoje se conheça o suficiente para saber os seus limites e para saber realmente o que você quer. Para que quando você chegar aos seus 70 anos, você consiga olhar com orgulho e falar assim: eu vivi tudo que eu queria viver. Eu fiz tudo o que eu queria fazer. Eu realmente realizei todos os sonhos que eu tinha para realizar. É isso. Ai, que bonito. Achei bonito. Eu Poético. achei bem... Coach, me siga para mais dicas. Bem mais fácil o arroba dela, galera. Arroba Ludmila. A gente tem que encerrar. Lud, garota. A gente foi falado. Então, encerrando Apareceu o nosso Dolphincast. Apareceu a nossa expulsão. Não apareceu, você acredita? Eu tava focada em mim. Tava focada em mim. Bom. Aí a gente corta essa parte que a gente foi expulso do podcast. Deixa pra ser divertido. Mas, gente, obrigada por vocês estarem aqui comigo nessa jornada. Tamo junto, Ana. Vamos fazer mais podcasts por aí. Com certeza. Podem mandar, gente, sugestões de convidados aí. Por favor, tá? galera. A gente tá... E temas. Isso. Muito importante. Então, muito obrigada. Já tô fazendo importante. Eita, todo mundo falando porta. Até o final dessa temporada de podcast eu vou estar falando: oi, turma! Oi, tudo turma! bem? Isso aí, todo mundo aprendendo a oi. turma. Oi, turma! Oi, turma! Olha, eu falo oi, turma. Gente, muito obrigada. Garotas, meninas, mulheres. Podem... Gratidão, Hannah. Galera, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seu amigo. Como a Hannah falou, o Instituto tá vindo com vários projetos, então pode botar aqui nos comentários o que vocês querem nesse semestre, ideias de cursos, ideias para serem entrevistados aqui, algumas pessoas, pode mandar o arroba, e aí a gente vai deixar nossas redes sociais aqui, siga o Instituto também, a Hannah, a Ludmila, eu, e é isso, vamos junto nessa, e até mais. Valeu, turma, brigadão, beijo. Tchau, gente. Tchau.